noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. O propósito do encontro de hoje é falar um pouquinho sobre o conto de Eros e Psique. Falar um especial de Dia dos Namorados, né, Dani? É isso Tem mesmo. casal mais, assim, maravilhoso pra gente falar a respeito, né, do Dia dos Namorados? Não, acho que tinha que ser Eros e Psique mesmo, né? A maior história de amor que a mitologia já contou. Exatamente. Quer aguardar só mais um pouquinho para ver se as pessoas começam a chegar? O Instagram tá começando a avisar agora. E aí a gente aguarda um pouquinho antes de começar. Acho que eu posso começar fazendo uma introdução também, falando um pouquinho a respeito dos mitos. Então, a mitologia, existem muitas histórias, muitas variações. A gente falou um pouquinho sobre mitologia na nossa primeira live, né? A respeito dos desejos, né? A natureza dos desejos. Então, assim, mitologia, os mitos são uma narrativa, é uma forma de entendimento. Ela tem, geralmente, até uma certa estrutura poética de como ela expressa, né, as histórias, os contos. Então a gente também tem que levar em conta que as mitologias nascem de povos que eram anteriores à escrita. Então uma forma de a gente gravar essas informações eram através de contação de histórias. E toda história tinha, na verdade, não se tratava, a gente não sabe se eles acreditavam literalmente nessas histórias, mas toda história tinha uma moral, não é, Daniele? Tinha um ensinamento. Com certeza. Então, a narrativa mítica, ela se aproxima muito de quando a gente sonha. Então, a gente pode também entender, né, de que todos os elementos de uma narrativa mitológica é como um sonho. Então, essa história que a gente vai contar sobre Eros e Psique, a gente poderia entender de que, como se você estivesse, né, dentro de um sonho, onde vocês estão vivendo aquelas experiências que Eros e Psique vão viver. É isso mesmo. E como a gente vai entender, então, como se fosse um sonho, a gente vai destrinchar um pouquinho do que significam os personagens, o que eles viveram e qual foi a jornada deles, né, para chegar no amor, enfim, que acho que esse é o principal tema, né, do que a gente vai falar hoje, que é o amor. Então, dentro das histórias, né, então, assim, essa história que a gente vai contar, a gente vai abreviar um pouquinho aqui na live, mas vocês encontram facilmente essa história, né? Se vocês digitarem Eros e Psique, vocês vão encontrar algumas variações dela. E a história principal é de um livro chamado O Asno de Ouro, um conto de Apuleiro, que é a que a gente vai basear, né, grande parte dessa narrativa. E depois a gente vai estar, né, como a Daniele falou, vai estar desfragmentando isso, né, e destacando alguns pontos que é onde a gente quer falar, né, justamente de Dia dos Namorados, relações, relacionamentos, né? Então as pessoas estão na expectativa, né? Muito embora vai ser um Dia dos Namorados, né, onde vai estar todo mundo, vamos assim dizer, né, dentro de casa, né, por um momento ímpar que a gente está vivendo mundialmente. Mas enfim. Mas por que não reconectar também com o amor próprio, né? A gente está falando de amor num sentido amplo também, né? Exatamente. Amor dentro da própria casa ou consigo mesmo. Tem esse livro aqui, né? Eros e Psique, para quem quiser depois conhecer um pouquinho mais, né? Dentro de uma leitura mais junguiana, que eu amo, a Dani também. Que aí já é uma coisa mais avançada, né? De psicologia, mas para quem gostaria, né, de se aventurar aí, de conhecer mais um pouquinho, né, recomendo esse livro, né? Se não ficar claro, depois a gente coloca lá nos comentários, né, o nome do livro bonitinho para vocês. Bom, começando a história, né? Então, assim, existem muitas histórias a respeito de Eros. Eros, na terminologia, né, dos romanos, no latim, é chamado de Cupido, que todos conhecem, né, como aquele anjinho travesso, né, de arco e flecha, que faz as pessoas se apaixonarem. Ele, né, então, os deuses, inclusive os deuses, tinham muito medo dele, né? Então, assim, hoje é uma das outras histórias, né, das aventuras de Eros que a gente vai contar, e que é uma história de romance, né, com Psique. Né? Então, hoje eu tenho aqui uma Psique ao meu lado. Meu Eros. E é o caso, né? Então, assim, Eros, ele nunca tinha se apaixonado antes na vida. Ele sempre fazia, né, as pessoas provarem, né, do néctar do amor, mas ele próprio nunca havia provado. Então, a história começa com o rei,
né, que ele tem 3 belas filhas. A mais nova, ela é tão bela que os homens, eles começam a cultuá-la como se ela fosse uma Afrodite, né, uma encarnação de Afrodite na Terra. Ou Vênus também. Ou Vênus, né, no romano, no latim. E vocês imaginam, né, a deusa da beleza, eu acho que ela não ficou nadinha satisfeita, né, Dani? Com certeza não. E o que acontece? Bom, ela e o seu filho, né, Eros, né, então Eros é filho de Afrodite, né, o deus do amor é filho da deusa da beleza, não podia ser diferente, né, que amor e beleza são ideais o quê? Platônicos, né, a gente falou um pouquinho de Platão na nossa primeira live, né, a respeito da natureza dos desejos. Bom, ela chega para o filho e diz, né, ele como um bom filho, um filho obediente, né, então todo filho começa como um filhinho de mamãe, né, então não tem como ser, né, então assim, a gente não costuma desobedecer as nossas mães, né, mães, você está me assistindo, eu tento também não desobedecer a senhora, mas a Dani também, eu não sei como que ela é com a mãe dela, mas assim, a gente tenta, né, não desobedecer as mães. Mas eu acho que todo mundo tem uma natureza meio Eros, né, e que vai desobedecer a mãe e tal, mas assim, a mãe então dá uma tarefa, né, para Eros, né, a respeito disso, né, então assim, ela estava descontente, né, de que a Afrodite estava descontente de que havia uma deusa, de que havia essa deusa, né, de que ela se apaixona a respeito, né, ela se apaixona por um mortal. Como que pode, né? As pessoas apaixonadas por uma mortal e não por um deus. E Afrodite ela pega, né? Ela se sentiu afrontada, né? Porque uma humana foi comparada com uma deusa. Exatamente. Então, assim, esse rei, ele estava muito preocupado que ele já havia casado as 2 filhas, então naquela época antiga era muito importante que as pessoas estivessem casadas. Havia uma grande preocupação das mulheres casarem, né? Então, tudo girava em torno disso, que tinha uma idade certa para casar. E Psique já estava chegando na idade de se casar, e como ela era muito bela, as pessoas temiam, né, de chegarem próximo de Psique. Elas faziam cultos a ela e, por conta da beleza dela, ela acabava sozinha. O que houve, né? Ele vai consultar o oráculo, e quando ele vai consultar o oráculo, né, esse rei, ele ouve do oráculo, né, uma tragédia horrível, né, de que ele deveria oferecê-la, né, em sacrifício a um monstro e colocar nela trajes nupciais. Esse monstro, né, ninguém sabe, né, ela fica presa a um rochedo, ninguém chega a ver esse monstro, ela é acorrentada lá e ninguém vê o que acontece até que ela some e ela acorda, foi né? um pedido de Afrodite, né, que ela ela só se apaixonasse por um monstro, né? Exatamente, que ela se apaixonasse por um monstro. E o que acontece? Eros, como ele achou ela tão bela, Psique, ele chegou, né, no momento em que ele vai fazer com que ela se apaixonasse por alguém, ele se acidentou com uma das setas dele e se apaixonou perdidamente por Psique, né? Ele provou, né, daquilo, né, que ele mais fazia. Porque ele era meio desastrado, né? Ele era o deus do amor e quem disse que o amor, Cupido, né? Bem inocente. O Cupido, né, é meio desastrado mesmo, né? Ele vai soltando as setas. O menino, né? E essa história também vai fazer, né? Vai ser parte da evolução desses dois, né? De Psique e Eros. Mas acontece que Eros, né, esteve junto do oráculo e como ele havia se apaixonado por Psique, porque no momento que ele foi cumprir as ordens da mãe, ele se acidenta com as setas e ele muda de ideia sobre os planos da mãe, de fazer ela se apaixonar pelo homem mais feio, né? Por alguém que fosse considerado como um monstro. E ele foi até o oráculo, né, que ele sabia que o rei iria até lá consultar o oráculo. E assim, e era uma tragédia terrível, né, porque o oráculo, consultar um oráculo era assim, né, se você tinha uma dúvida, só que se você não obedecesse aquilo que o oráculo prescreveu para você, era uma tragédia. Era uma tragédia na série. Tinha que ser cumprido. Então o rei, né, ele recebeu essa ordem de que ela deveria ser desposada por um monstro. Essa era a ordem, ele foi lá e cumpriu. E ela some. Eros havia combinado isso, né, de que o oráculo iria falar isso. Então ela é raptada e de repente ela acorda num palácio. Ela acorda sozinha. E aí ela ouve um som, né, ouve uma voz muito assim suave, angelical,
quando ela vai percebendo, né, ela vai adentrando no palácio e ela percebe ouros, riquezas, né, beleza, E tudo preparado para ela. tudo preparado para ela, por ela. E existe apenas uma condição, né, de que esse anfitrião pede, ele não se mostra para ela durante o dia, e ele pede para que ela o ame de forma incondicional, e que ela não poderia ver o rosto dele, não poderia vê-lo, né, que ele todas as noites se deitaria com ela e nada iria faltar, Mas que antes do amanhecer exatamente, ele desapareceria. Uhum. Por que isso, né? Eros tinha um grande receio de que a sua mãe descobrisse, e aí, se ela descobrisse, isso poderia azedar a relação dos dois. Porque ele não poderia, né, desobedecer. O filhinho da mamãe ia sair de casa. Exatamente, né? Então, aquela famosa síndrome, né, do ninho vazio, e aí nós filhos, né, vamos tentando, né, contornar essas situações. Então, Eros, de primeiro momento, acho que ele queria saber, né, se a relação mesmo ia ficar firme, né, antes de assumir um compromisso maior. Ele já estava apaixonado. Já estava apaixonado, né? E quando a gente está apaixonado, a gente faz tudo. Mas a gente tem a mãe em primeiro lugar que a gente também não quer desobedecer. E aí, o que acontece, né? Psique vai fazendo isso e ela fala, né? Puxa, já se passou tanto tempo, né? E Eros cumpre, né? E Psique cumpre com o combinado. Então, todas as noites, Eros vai lá e eles se amam, né? De forma apaixonada. Só que o que acontece? Em determinado momento, né? Psique se dá conta do tempo e fala, nossa, eu sinto falta das minhas irmãs, elas devem estar preocupadas, achando que eu desapareci, que eu morri, e eu quero muito, né, revê-las. E Eros, né, fala, não, mas isso não é uma boa ideia, isso não vai dar muito certo, não é bom. Prefiro que você fique, mas, por favor, né, eu preciso muito falar com elas. E Eros acaba cedendo, né, e providencia para que as irmãs estejam lá. Quando as irmãs chegam, elas, justamente, né, elas ficam encantadas, não é, Dani? Sim, porque era um palácio e tinha tudo que ela precisava, na verdade, né? Só que, como as irmãs perceberam que a Psique estava muito feliz por conta da vida que ela estava levando, inclusive por ela ser muito amada, e com todo o castelo preparado para ela, ocorreu a famosa inveja, né? Entre as mulheres, né? que então, hoje assim, a gente combate tanto com a sororidade, não vou entrar exatamente, muito. né? Né? Sororidade é uma palavra que a gente fala para colaboração feminina, né? Então esse seria o termo, né? Num outro momento a gente pode fazer uma live falando só sobre isso também, né? Daí talvez até a Dani fala, né? Talvez sobre isso, né? Mais aprofundado. Mas a situação é assim, né? Elas viram e aí elas começaram a falar com Psique, falando, Psique, mas como que é essa história de que você não conhece, né, o seu marido? E se ele for um monstro terrível? E se ele for uma serpente? E se você tiver monstrinhos? Como pode, como né? Você nunca ouviu, né? Face. E aí elas foram fazendo a cabeça dela, né? E ela ficou, então, desconfiada. E Eros só tinha dado uma única condição para ela, de que ela nunca poderia vê-lo, né? Ela nunca poderia encontrá-lo, ou ele partiria. E nessa noite, Eros então resolve, ele está dormindo, ele chega aos aposentos como sempre, e Psique estava com uma lamparina, e ela resolve, né, se aproximar de Eros, e aí ela percebe, né, que ela na realidade havia, né, se casado com Deus. Ela percebe, né, com o mais belo dos deuses, né, e ela percebe, né, tudo aquilo, né, ela fica estupefata, maravilhada. E aí, o que acontece, né? Uma gota do óleo, né? Escorre da lamparina e queima Eros, e ele rapidamente desperta, e ele percebe de que a divindade dele foi revelada. E ele não... Rapidamente, ele vai embora do palácio, né? Abandona, e Psique fica desolada. E uma das setas acaba ferindo ela, e ela se apaixona também. E todas as vezes que você fazia um trato com Deus, os deuses, né, diferente dos homens, os deuses tinham palavra, né? Então a palavra de um deus valia muito, né? Não precisava de papéis, de leis. A palavra de um deus, ele sempre cumpria com o que um deus prometia. E ele de fato, né,
abandonou Psique, e Psique andou, né, por toda a Grécia desolada à procura de Eros. E ela foi até o templo de Afrodite, ela resolveu prestar, né, Se consultar com a sogra. Exatamente, né, conversar com a sogra. Dizem que isso não é muito bom. Às vezes, né, depende. Às vezes, a minha é boa. Talvez seja mito. Eu também acho que a sua é excelente, né? Eu sou suspeito, mas eu acho que ela é excelente. Mas voltando, né, ao assunto, né, que a gente vai falando sobre família e a gente vai entrando em outros assuntos, mas é brincadeira, gente, mas a gente tem um bom relacionamento, sim, com a minha mãe, eu também com a família da Dani, e não são todas as famílias que têm problemas, né? Mas as narrativas mitológicas geralmente falam de coisas que a gente vive de fato em família, e por isso que elas são tão fascinantes. Porque elas também são baseadas justamente na nossa humanidade. E aí elas só são colocados alguns elementos mágicos. Mas tirando isso, é tudo gente como a gente. Os deuses são íntimos de nós, tipo, vem pra cá, né? Vamos festejar junto. Mas, voltando, né, essa questão, ela chega lá no templo de Afrodite e ela se ajoelha perante Afrodite e fala, puxa, me desculpe, eu perdi seu filho, por favor, me ajude a reconquistá-lo. E Afrodite estava irreconciliável sobre fazer isso, né, porque ela justamente era a fonte, né, do descontentamento, né? E não era culpa de Psique, né? Psique simplesmente foi agraciada, né? Com aquela beleza, mas mesmo assim, né? Que mulher, quem nunca, né? Quem nunca se comparou na vida? Quem nunca, né? A gente sempre está se comparando e às vezes a gente olha para o outro e aí a gente olha para a gente e faz parte, né? A gente tem esses sentimentos, são humanos. E os deuses, o legal dos deuses é que eles são tão humanos quanto nós somos. Eles não são perfeitos, eles só são eternos. Eles revelam as nossas avarezas também, né? Aquilo que a gente também precisa olhar, então... Os mitos, eles justamente estão aí para isso. E né? por isso que a gente se identifica. Por isso que a gente se identifica com eles, justamente porque eles falam a respeito de nós mesmos, né? Eles não são algo que é ali inatingível, né? A gente se enxerga, né, nessas histórias. E Afrodite também era a mãe que queria o filho embaixo das asas, mas e não filho facilitou. De alguma forma, né? Ao lado dela, mas quando ela percebe, né, talvez que o filho, vamos assim dizer, né, podia ficar triste e tal, ela por fim pensou em dar algumas provas a Afrodite, quem sabe, né, ela não consegue e ela fica bem com o filho, eu dei aquelas provas para ela não conseguiu cumprir, eu tentei ajudar, né, para que ela pudesse, né, de fato merecer um Deus, já que ela não confiou na sua palavra, ela então agora precisa provar de que ela é digna de você. Essa seria a forma, né, de como ela poderia reconquistar. Então, e ela passaria por 4 grandes provas, 4 provas. A primeira das provas, né? Na verdade. Ela deu bem mais, mas a gente vai se atentar aqui em 4, que são as principais. Sim. E a gente vai falar porquê delas. Então foram várias sementes. Depois a Dani vai falar mais de forma mais assim... condensada, né, em cima disso. Já fazendo uma análise, né, do que exatamente. Então, a primeira das provas, né, ela teria que até o amanhecer separar várias sementes que estavam todas ali espalhadas e que parecia algo impossível no tempo diante do número de grãos que haviam espalhados por todo aquele lugar, seriam montanhas, né, de grãos. E aí Psique, né, fica desolada, né, e de repente aparecem formigas que começam a ajudá-la com as provas. Então, assim... As formigas acabam fazendo o trabalho. E ela consegue dar para concluir a primeira das tarefas. A segunda das tarefas era que Psique conseguisse, né, recolher, vamos assim dizer, né, os pelos, né, o novelo de ouro de um carneiro, né, que é o antropofágico. Exatamente, né, que são carneiros no mito, canibais, né, carneiros que comem gente, né, que eles são chamados de velocino de ouro,
que foi tema de uma outra história, né, que é do Jasão e os Argonautas, mas isso é uma outra história que a gente conta, né, a respeito de Jasão e Medeia, num outro que é também assim uma outra oportunidade que é uma relação meio tumultuada esses dois, Jasão e Medeia. Mas ela tinha que o quê, né, conseguir retirar esses pelos que ficavam presos nos espinhos e esses carneiros são muito perigosos. Os carneiros, e aí ela viu extremamente agressivos, fortes e que comem gente. E ela recebe ajuda de junco, né? Posso contar? Pode falar. Que aí você descansa um pouquinho a voz, pode ser? Pode. Então, nessa segunda prova, ela precisava, então, retirar a lã de ouro desses carneiros, que eles realmente eram muito agressivos, e eles estavam bebendo água na margem de um rio. De um lado tinha espinhos, então ela teria que atravessar os espinhos primeiro, para depois retirar a lã desses carneiros, que eram muito bravos. E aí juncos falantes apareceram, né? Magicamente, aí são os elementos que a gente pode entender como oníricos, né? Que fazem parte de sonhos também, e nos mitos os juncos falam. Então eles falaram com ela, perguntando se os carneiros também não passariam por aquele conjunto de espinhos e se a lã não ia ficar presa naqueles espinhos e que só era esperar então que eles passassem por aquele conjunto de espinhos e aí depois ela só retirava do próprio espinho, não precisaria entrar em contato com o carneiro, né? Então, o junco ajudou. O terceiro, né? Terceira tarefa, ela teria que pegar a água do Estige, onde ele nasce. E o lugar onde ele nasce era um lugar inacessível a mortais, porque ficava na transição entre o mundo dos mortos, que é chamado de Hades. E num penhasco alto. E é uma água extremamente tóxica, porque é uma água muito poluída, porque afinal é o Rio dos Mortos. Então, é o rio que recebe, né, a alma dos mortos. Então, era um rio que não era nada bom para pessoas vivas. E, para ela entrar lá, era guardado por um cão que é chamado de Cérbero, um cão de 3 cabeças, né? Era o cão de guarda de Hades, que era para providenciar que nenhum mortal entrasse. Então, parecia que seria uma prova impossível de ela conseguir conquistar. Mas ela recebe, então, a ajuda da águia. Recebe uma ajuda de uma águia, que é justamente, né, o símbolo de Zeus. O símbolo maior de Zeus é uma águia, e que é um animal fantástico. E através da águia ela consegue, então, um pouco da água do Estige. E por fim, né, a quarta prova seria o pó de beleza. Né? Ela já estava ali pelo Hades, ela precisaria de um pouco do pó de beleza de Perséfone. Perséfone era a esposa de Hades, que ela tinha equivalente em beleza também a uma Afrodite, que dizem que ela era muito bela. E Afrodite queria um pouquinho, né, daquele pó de beleza para si. Só que assim, o que acontece? Aí que começa, né, o grande momento de virada da história. Porque é no momento em que ela consegue, né? Ela conta toda a história dela para Perséfone. Perséfone fica encantada com Psique, com a história de Psique. E ela fica, né? E ela entrega o pó de beleza. Só que assim, toda vez que você, né? Com aviso, né? Para que ela não abra, que ela não use. E o que acontece? Ela queria ficar bonita, né? Para o encontro com Eros. Porque afinal ela cumpriu as 4 provas. E ela pensou que não faria nenhum mal usar um pouquinho do pó de beleza de Perséfone. E toda vez que você aceita algo do mundo dos mortos, você acaba permanecendo entre os mortos. E ela usou desse pó de beleza, e semelhante a Branca de Neve, Bela Adormecida e outros contos de fadas que são baseados nas mitologias, ela cai adormecida, né? Como se ela tivesse morta. E é nesse momento em que Eros, que já estava sabendo das provas,
intercede pela amada e vai buscá-la, vai levá-la. Ele recebe a permissão, ele conversou com o pai, Zeus, ou melhor, né, algumas versões, né, ele não necessariamente é filho de Zeus, algumas ele é filho de Marte, e outras ele não tem, é um outro pai, mas a questão é que ele conversou com Zeus e ele teve autorização para levar a Psique com ele, né, Zeus encantado com a história de amor, né, uau, né, Eros finalmente, né, tomou um rumo na vida e resolveu se apaixonar, né, resolveu desposar, né, alguém. Então era um momento, né, de júbilo, de comemoração isso. E ele leva, né, ou melhor, ele eleva Psique aos céus, onde Hebe, que é a juventude, oferece, né, do elixir dos deuses, né, da ambrosia, né, que é uma bebida, né, que tornaria qualquer mortal imortal. Então foi a partir, né, de todas essas provas que Psique teve que passar, e que aparentemente parece que ela estava recebendo ajuda, ou que ela estava em insucesso, é que ela justamente pôde, né, se desenvolver, crescer. Eros também, por conta disso, ele deixou de ser aquele menino, aquela criança, né, que era irresponsável, que só ficava junto da mãe. Ele pôde, né, crescer e se tornar de fato, né, se desenvolver como homem, né, a plenitude. Então ambos, né, cresceram. Então a gente tinha tanto uma Psique imatura quanto um Eros imaturo na relação. E ambos puderam crescer a partir das provas que a vida muitas vezes nos traz, provas difíceis. Então eu costumo dizer que assim, toda relação é uma oportunidade, todo relacionamento de elevação. E que é esse o objetivo também, né, desse canal do Amor e Plenitude, de poder, através das relações, podemos chegar a uma plenitude, a um processo que Jung chama de individuação, que é se tornar você mesmo, né? Que, por exemplo, né, foi o caso de Eros, onde ele deixou de se importar com... Não que ele estivesse desobedecendo a mãe ou desrespeitando a mãe, mas ele começou a pensar por ele mesmo. Cresceu, né? Cresceu, né? E ele percebeu, tipo, agora eu posso tomar as minhas decisões. Isso também é um processo de individuação, de quando eu começo a ficar confiante de mim mesmo. Então, Eros pode crescer a partir disso. Então, Dani, você gostaria de falar um pouquinho a respeito das provas agora? Agora eu vou falar até um pouco do crescimento, do desenvolvimento e amadurecimento do lado feminino, inclusive, né? Porque essa história de Eros e Psique, a gente contou aqui como um romance, né? E a gente faz até uma ponte com o desenho da Bela e a Fera, que foi muito baseado nessa história, né? De Eros e Psique. Mas, enfim, eu vou me atentar aqui aos elementos, principalmente do feminino, da Psique, porque essa história ela vai mostrar justamente através de como a gente falou, né? O vídeo tá pausado, por isso que eu só tô dando um tempinho aqui. Acho que voltou. Como a gente falou, é através da mítica, dos sonhos, lidando com todos os elementos como se fosse um sonho, é que eu vou destrinchar um pouco de como que funciona então esse amadurecimento da psique, que a gente entende que é a nossa própria psicologia, né? Quando a gente fala desse desenvolvimento e que a gente traz esse mito para contar a nossa jornada pessoal, e aí todos passamos por essa jornada pessoal em busca do amor, porque como a gente falou logo no início, acho que o tema é o amor, né? Se a gente não encontra esse amor primeiro dentro, a gente não consegue se relacionar com o outro. Então essa história, apesar de falar de um relacionamento, a gente entende como todas as provas passando por algo que é muito interno e que aí vai trazer esse resgate desse amor primeiro. Porque o que nós compreendemos a partir dos estudos, de toda a teoria, de tudo que a gente vem observando, inclusive nas experiências, na nossa própria experiência, é que o amor, ele tá primeiro dentro da gente. Quando a gente consegue sentir esse amor em nós, a gente consegue
repartir com o outro. Exatamente. Antes disso, a gente só reparte um pedaço. Então, até na live passada, que a gente estava falando a respeito, né, da teoria do apego e da dependência afetiva, a gente falou muito dessa questão da metade da laranja, que é o que se fala, né? Eu vou encontrar minha tampa de panela, minha metade da laranja. Só que não somos metade, nós somos os seres inteiros. E a gente precisa buscar primeiro essa inteireza para poder estar inteiro com o outro. Senão a gente dá só um pouquinho e a gente recebe só um pouquinho. É onde a gente acaba caindo justamente nas relações abusivas, né? Exatamente, a gente pode dizer, que a gente aceita, né, as migalhas. A gente pode falar que, geralmente, né, a gente pode encontrar 4 tipos, né, de casais de representação Eros e Psique. A gente pode ter Eros, né? Acho que eu posso falar um pouquinho antes dos significados, né? Já tem 30 minutos de live, vou tentar resumir aqui um pouquinho para a gente poder fazer um condensado, então. Quando a gente entende o início da história, né, do mito de Eros e Psique, Psique era uma menina, a mais nova da família, então a gente coloca ela como uma garota que é imatura ainda, que ainda não tem um desenvolvimento emocional e psíquico, assim como Eros, que também vivia com a mãe e só fazendo os gostos da mãe, também um desenvolvimento emocional e psíquico imaturo. Então, eles se encontram nesse momento de imaturidade, de eu não sei nada da vida, então vamos descobrir, mas eu não sei o que eu posso mostrar, eu não sei ainda quem eu sou para poder mostrar para o outro algo de bom dentro de mim. Então, começamos por aí. Quando ela ouve as irmãs, e aí a gente entende também, quando a gente começa a se relacionar, e aí a gente entende no início da fase de pré-adolescência e adolescência, que a gente começa a ter um desenvolvimento social, a gente passa a não compreender qual é o nosso papel dentro de nós, e a gente ouve muito as pessoas, né? Então, será que eu tô fazendo certo? Não, mas me falaram que o certo é tal coisa. Então, quando a gente ouve esse trecho justamente de que as irmãs vieram e instigaram Psique a descobrir quem que era aquela pessoa, também continua mostrando essa imaturidade, essa insegurança do nosso lado psicológico, que ainda não está totalmente desenvolvido para se firmar, então, e seguir em frente na própria história. Então ela fica insegura. Com quem será que eu tô? Será que o que eu tô sentindo, que tava gostoso, a relação deles era boa, tinha os mistérios que ela não podia desvendar, mas ela estava muito feliz aonde ela estava, mas mesmo assim ela fica se questionando por conta de insegurança mesmo, e ela acaba ouvindo o externo, né? Quando ela resolve, então, revelar quem que era, e aí que ela observa que aquilo é um Deus, é como se ela tivesse se questionado, e aí ela se perguntou, nossa, mas com quem eu estou? O que eu sinto? E aí ela foi percebendo que aquilo que ela sentia era verdadeiro, só que era tarde demais. Então, o que ela percebeu? Que para chegar, quando a gente tem um vislumbre pequeno de algo que é muito bom para nós, a gente sempre fica buscando aquilo de novo. Então, se ela teve aquele vislumbre do Deus que era divino, que era perfeito, que era o mais belo dos deuses, ela foi realmente atrás daquilo. E aí, o que significa, né? Que quando a gente começa a perceber o que é bom para nós, a gente sempre fica o tempo todo atrás daquilo que é bom para nós. E aí vamos voltar na nossa live a respeito da natureza dos desejos, que é isso. Ela teve um deslumbre, quis aquilo de novo, só que ele foi embora. Então, ela precisou ir atrás dele. Em busca do desejo dela de devolver para ela mesma todas aquelas boas sensações que ela tinha.
Quando ela foi buscar Afrodite, na verdade, se a gente compreender que ela era comparada com essa própria deusa na Terra, ela foi buscar uma certa sabedoria dela mesma, né? Ela na maturidade. Então ela foi se investigar. A gente pode até falar de um processo terapêutico, né? Então, eu quero me compreender. Eu quero entender como é que funciona isso aqui dentro de mim. Então, eu vou buscar alguém que saiba mais. E ela foi buscar essa pessoa que sabe mais, Sim. que é a própria Afrodite. E que é algo até muito comum entre as mulheres, né? Das mulheres, né, consultarem, né? Mulheres mais sábias, que já né? passaram pelas experiências. Da mesma forma, os homens também costumam, às vezes, consultar, né? Os seus pais ou outros homens que você considera como pessoas mais sábias do que você por já ter, né, vivido muitas coisas, vivido já um relacionamento, então isso é um lugar muito comum, né, de a gente fazer. E aí, por Afrodite, então, ter essa representação da sabedoria, a gente entende como as provas que a Afrodite delegou, né, à psique, justamente como algo para a gente poder se desenvolver, são as provas da vida. Quando a gente sai da adolescência, que a gente entra no mundo adulto, a gente é colocado em provas o tempo todo, né? Exatamente. De agora você que tem que decidir sozinho, você tem que ir atrás das suas coisas, não tem mais ninguém para fazer por você, você tem que fazer sozinho. A primeira prova, então, é a respeito de separar os grãos, né? E que ela fica muito cansada. E realmente a gente se cansa de fazer tarefas repetitivas. Logo no início a gente não sabe muito bem o que quer fazer, enfim, ou quem a gente quer para um par romântico. Então a gente fica lá procurando, né? Como uma agulha no palheiro ou um grãozinho de mostarda no meio dos grãos de gergelim. Sim. E aí, quando entram os elementos que são as formigas, e aí a gente, como a gente falou no início, de entender todos os elementos do mito como elementos internos. Então, as formigas é algo que já está dentro da nossa psique e elas têm o significado de perseverança, de não desistência, de uma certa inteligência, porque se a gente for pensar no trabalho delas, elas separaram todos os grãos. E o que significa isso para nós? Da gente separar aquilo que é bom, o que não é tão bom, aquilo que eu gosto, o que eu posso deixar para depois, as nossas prioridades. Então a gente vai aprendendo nesse início da nossa vida adulta a separar o que serve e o que não serve para mim. Então é uma aquisição da própria inteligência, né? Da gente separar. Adquirir conhecimento, né? A partir da experiência. Exatamente, e a gente vai absorvendo as coisas do mundo, né? Então, a gente aprende a separar as coisas, a selecionar, então... A diferenciar por cores, tamanhos, né? O que é bom para mim, o que não é, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu tolero. Então, uma relação nos traz essa possibilidade de a gente entender, né? O que é meu, o que é do outro... E por isso que acho que na juventude, hoje, as pessoas experimentam muito, né? Então, eu experimento uma pessoa, aí, isso não é tão legal, então eu escolho um outro par, e aí, isso daqui não é tão legal naquela pessoa. Então, esse é o processo de experimentação mesmo, de separar. Então, é uma aquisição de conhecimento e de inteligência, né? Sim. Perseverança também, porque é necessário haver um trabalho aí para a gente poder compreender, então, o que é bom para nós e o que não é. Acho que na segunda prova a gente pode falar a respeito da intuição, né? É intuição, exatamente. Né? De conseguir, né, ouvir a voz, né? De ouvir a nossa voz interior, né? Que é o que representa o junco. É a voz interior, exatamente. E que aí o novelo de ouro é a própria sabedoria. E a voz interior da intuição, através, então, depois que já passou por todas aquelas provas e alguma experiência a gente já tem, a gente começa a sacar algumas coisas. Então, aparece alguém na nossa vida que é parecido com o outro que a gente já viveu e a gente, isso aqui eu não gosto mais. Isso aqui eu gosto. Então, aí a gente vai adquirindo a nossa intuição. E intuição, já é né? Mais um amadurecimento. A gente chamaria de uma sabedoria prática, né? Porque você tem vamos assim, você tem experiências acumuladas e você passa a comparar as experiências.
às vezes a intuição pode ser um problema, né? No sentido de, né, de causar um medo, porque as situações são diferentes. Porém, né, a gente tem que justamente enfrentar aquelas situações, né? Fica um alerta, um pouquinho, né? que hoje tá passando muito rápido. Os espinhos são os percalços da vida. Então é isso que significa, né? E aí a gente adquire essa sabedoria passando por problemas. Então a gente vai passar por problemas e ao invés de ficar lamentando, o nosso amadurecimento vamos aprender com o que tem aqui. Então, os espinhos servem para nosso aprendizado. E acho que não tem nada melhor do que meditar para aprender a ouvir a voz interior também. Exatamente. A gente indica bastante para os nossos pacientes, né? A terceira prova, que é ela pegar a água, né, da nascente do rio, então, e que aí aparece a águia. A águia é um símbolo de visão, né, de entender o todo, de liderança, inclusive de espiritualidade, porque se a gente compreender que a águia, ela voa muito, muito alto. E ela faz uma conexão, né, entre o céu e a terra. Exatamente, e é justamente isso que a águia aparece nesse mito, justamente para mostrar que conforme a gente toma consciência e amplifica a nossa própria consciência a respeito da vida, mais alto a gente chega. A questão da liberdade também, né, porque ela pode voar, então ela não está presa, né, às leis da terra, né, ela tem asas, então ela pode fazer o caminho que ela determinar, e é isso que é essa visão, né, que é uma visão de longo prazo, onde você enxerga, né, então assim... Longo alcance. Né, de longo alcance, que também pode ser para objetivos, né? Também, né, também, de onde você de se tudo. enxerga, né, como casal, o que você quer construir na sua vida, né, do casal, que objetivo vocês têm em comum. Isso, e isso Vocês vai trazer sonham. também... o observar na nascente significa, eu tenho um problema que eu carreguei do meu relacionamento anterior, por exemplo, então eu vou na raiz daquele problema, eu não vou pegar água de qualquer lugar, é como se fosse, a gente pode fazer uma analogia com uma avalanche, por exemplo, uma pedrinha rola lá no alto da montanha, na neve, e ela vai se tornando gigantesca quando chega lá embaixo. Os nossos problemas é a mesma coisa, né? Os nossos pensamentos repetitivos. Se a gente vai deixando eles acumularem, eles viram uma bola de neve gigante. Então, o processo de terapia traz isso também, da gente poder olhar lá na nascente. Aonde que está nascendo aquele problema e vamos tratar lá. Vamos fazer parar de cair a pedrinha lá no início. Então, é isso que traz essa terceira prova. E olhar em longo alcance, tomando mais consciência da vida, né? Então, já é um processo mais amadurecido. E a nossa quarta prova? A quarta prova, depois de passar por tudo isso, pó de beleza, de Perséfone, que a gente né? tira toda a negatividade de dentro de nós e que a gente observa as nossas crenças e pode fazer uma limpeza de tudo isso, nós merecemos a beleza. E aí é quando a gente tira as nossas sombras da frente e que aparece tudo que é belo de dentro de nós. É aí onde a gente encontra o amor. Que é quando Eros justamente veio ajudar a psique a acordar daquele sono depois do pó de beleza, né? Então, a gente compreende toda essa história como um processo de individuação mesmo. Individuação, né? E a gente entender que tudo isso, né, que alguém pode falar, mas psique não teve trabalho nenhum, porque todas essas provas foram os outros que cumpriram por ela. E ela ficou lá aguardando Eros, né, salvá-la, né, como a donzela, né, e aí traz justo aquela ideia, né, de amor romântico, né, e quando a gente fala em amor romântico não quer dizer que não é ter sentimentos, não é ser sensível. O amor romântico é aquilo que a gente falou em lives anteriores, da gente idealizar o outro como o nosso salvador, né? Então é isso, né? De o outro tem que satisfazer todos os nossos sonhos, desejos, enfim. Mas a gente pode entender isso como quando vocês sonham, vocês dormem, vocês têm um sonho, tudo aquilo que vocês sonharam eram elementos seus, né? De coisas que você está vivendo na sua vida. Então a gente pode entender toda essa jornada de Eros e Psique como algo que justamente habita a nossa alma. E é daí que nasce a psicologia. Nasce a partir de psique, que o nome psique significa alma e que era simbolizada como borboleta ou mariposa, né? Que se imortalizou como símbolo, né? Até porque
são animais, são insetos que são atraídos pela luz. E eles sofrem uma transformação, Sofre né, uma de transformação, lagarta, um renascimento, e como passa por psique. um processo de um casulo até se transformar e nascer como uma bela mariposa ou uma bela borboleta. Então a gente compreende todo esse processo de desenvolvimento e de amadurecimento mesmo, né, da nossa própria psique. E todos os elementos fazem parte de nós, tanto a formiga, quanto o junco, a águia e o próprio Eros, que é o amor. Eros está dentro de nós. E para os gregos, né, eles acreditavam, né, principalmente Platão, eles falavam a respeito, né, de que a alma era um aspecto, vamos assim dizer, né, imortal, eterno, que daí tá essa mensagem, né, mas isso são coisas de mitos, né, e aí a gente adentra em questões religiosas, né, de cada tradição, que não é esse o objetivo, mas é para a gente entender de onde vem, né, então algumas ideias, né, então psique significa alma, então a psicologia, quando ela fazia parte da filosofia, então ela era o estudo da alma, mas por alma a gente entendia, né, que era a questão de humores, de personalidade, de comportamento, que hoje, quando a gente fala em psicologia, né, esse termo significa estudo do comportamento. Né? Então, a gente muda a nomenclatura, o estudo da mente, o estudo das emoções. Das emoções, né? Então, é tudo isso que é a psicologia. E a visão, né, que eu acho que é muito bela, né, desse conto, é de que psique, devido o amor de Eros, né, é o amor pelo mundo, né? Então, em que psique ela sempre volta à vida, né? Ela sempre está através de todos nós, está sempre retornando, né, através de diferentes pessoas, é a vida que sempre retorna, né? Então, toda semente, toda árvore gera uma nova semente, essa semente é germinada e o processo continua, né? Então, Eros é essa pulsão de vida, ao passo que psique é esse elemento que anima a vida e que continua, né? Vindo, né? Sempre retornando ao mundo, né? Que está presente em tudo aquilo que vive, tudo aquilo que é vivo. Então, eu acho que é um conto muito bonito e que pode falar sobre as nossas relações, né, Dani? Sim, sim. E se a gente for pensar que, como eu falei logo no início, né, que quando a gente encontra o nosso amor, é aí que a gente pode se relacionar, né, e que aí a relação fica saudável. Eu acho que é bem isso. Acho que aproveitando o Dia dos Namorados, você quer contar um pouquinho da nossa história? Podemos. Podemos? Eu acho que sim, né? Então, assim, quando eu conheci a Daniele, há uns 3 anos atrás, existia um recurso novo, né? De repente foi colocado, a gente tem que agradecer os nossos cupidos, no caso foram os algoritmos do Facebook, né? Eles foram os nossos cupidos trapalhões, né? Soltaram as setas, né? Exatamente, né? Então, o que acontece? Naquela época, o Facebook tinha lançado um recurso novo que era de sugerir amizades, que não existia esse recurso. Você recebia uma solicitação de amizade. Não existia um recurso de cerca de 3 anos atrás de sugestão de amizade igual a gente tem hoje. E o que acontece? Muitas vezes vocês podem reparar que, principalmente hoje, eu pelo menos, eu vira e mexe, às vezes eu confundo, né, solicitação de amizade com sugestão de amizade. Porque fica um embaixo do outro. E o que acontece? É proposital isso, né? Eu dou aula, né, numa pós-graduação de psicologia transpessoal e... Eu tinha feito contato, né, com CLASE, né, o Centro Latino de Saúde Integral. E o que acontece? A Daniele queria, né, estudar nessa instituição, estava interessada em fazer essa pós-graduação. E eu era professor e coordenador na época aqui na área do ABC Paulista, dessa escola, a sede deles é em Campinas, que é onde eu também ministro aula. E o que acontece? Aí eu recebi, né, uma sugestão de amizade e fui lá, né, e aceitei aquela sugestão, achando que ela tinha solicitado minha amizade. E aí a Daniele, eu achei a mesma coisa. E a Daniele achou a mesma coisa. E aí a gente começou, né, a conversar,
né, sobre o Clase. No dia que ela entrou em contato comigo, coincidentemente eu estava em Campinas para entrar para dar aula. Eu falei, inclusive estou aqui hoje, tal, vou dar aula, tal. Aí depois, mais tarde, eu falo com você. Foi mais pro final do ano. Foi mais, né, pro final do ano, e aí eu passei para ela, né, sobre a aula, sobre como era e tal. E a gente começou a conversar, porque a gente foi descobrindo muitos assuntos, muitos temas, né, em comum. Além da psicologia, né, dentro da psicologia existem muitas escolas filosóficas ou escolas de pensamento, e a gente gostava das mesmas escolas, entre elas a teoria da psicologia analítica, ou psicologia junguiana, como é mais conhecida. E ela da área da bioenergética, que trabalha com a ideia de colocar o corpo na terapia, de a gente trabalhar o corpo para trabalhar as nossas emoções, que a Daniela em algum momento vai falar um pouquinho mais disso, mas o fato é de que isso foi gerando um interesse, né? E de interesse por culturas ancestrais que a gente tinha em comum, né? A gente foi se né? descobrindo, se Exatamente. desvendando, assim, a gente como gostava a história, sobre, né, essa coisa de matriarcado, de sagrado feminino, sagrado masculino, esses movimentos. E aí a gente, de repente, descobriu que ambos éramos divorciados. E aí a gente começou, né? As nossas histórias de vida eram semelhantes. A gente já tinha passado um pouco por esse processo, né, de amadurecimento com outras experiências, então, do que eu contei um pouco, né? E a gente viveu um pouco dessa jornada de Eros e Psique, de alguns momentos em que eu poderia aparecer, né, como Eros, né? Poderia aparecer, assim, alguém... ainda misterioso, né? né? Exatamente, quem é ele, assim, né? Então, verdade, assim, né? porque quando alguém chega na nossa vida, é muito assustador isso, como Eros, né? Que parece um monstro, né? É muito assustador você receber uma pessoa na sua vida, porque essa pessoa, de fato, se for uma pessoa mal intencionada, como às vezes infelizmente acontece em relações tóxicas, é uma pessoa que pode destruir, de fato, como um monstro, muita coisa na nossa vida. Então, o amor também é muito assustador, né? É um lugar de muito medo. E muitas pessoas, por experiências passadas, que a gente falou da live passada sobre justamente a questão da teoria dos apegos e tudo isso, né? Molda os nossos comportamentos e as nossas intuições, que a gente viu, né? Aqui na história. Então, assim, com isso... E o amor imaturo machuca, né? Exatamente. Mas o fato é que conversa vem, conversa vai, a gente se descobriu que ambos estavam solteiros e por que não? Né? A gente foi numa conversa, ambos somos bastante sapiosexuais, existem outros termos, né, que é demissexual também, que são pessoas que são movidas por conexão, que as pessoas conhecem mais como sapiosexual, que é um termo mais antigo, que são pessoas que se admiram da cultura, do conhecimento das afinidades, né? E assim elas criam, né, uma conexão. Então isso foi um pouco da nossa história, né? Onde o nosso Eros, né? A gente conversa muito, troca muitas ideias. E a história de Eros e Psique, no nosso caso, né, foi justamente os algoritmos do Facebook que nos fez, né, cometer aí graças, né, aos bons deuses, né, graças ao bom Eros do Facebook, aos bons algoritmos, nos conectou e fez com que a gente, né, com base nos nossos interesses, a gente acredita que as relações elas são um importante fator de contraste que nos levam à plenitude, de que elas nos levam também a um caminho espiritual. Sim. Por isso que a gente atualmente vem estudando sobre o Tantra, que diferente de outras filosofias, não rejeita esse nosso mundo, não rejeita os nossos desejos, encara isso como uma naturalidade, como uma coisa positiva. A gente vê isso muito paralelo com a psicologia moderna, algo que é ancestral, que é tribal dessa filosofia do Tantra, que é anterior ao próprio Yoga. O Yoga nasce do Tantra. Então a gente gosta muito, né, de filosofia ocidental, de filosofias orientais, e a gente procura trazer um pouco disso, né, sobre meditação, e juntar tudo isso nas relações, que eu acho que traz um grande contraste para que a gente justamente consiga, né, através do amor, atingir a plenitude, né, Dani? E essas filosofias, elas trazem justamente isso, né, o que a gente tem percebido com os estudos e com o próprio entendimento de como que funcionam as relações e que, como você mesmo disse, que elas servem desse contraste,
justamente para o nosso próprio amadurecimento. Então, se a gente não está em nenhuma relação, se a gente se isola do mundo, a gente não tem desenvolvimento nenhum. Não tem problema, não tem discórdia, não tem conflito, mas também não tem amadurecimento. Exatamente. Então, qualquer relação traz esse tipo de amadurecimento. Se Eros não tivesse se apaixonado, né? Aqui a gente está tratando dessa relação afetiva, né? Mas qualquer relação traz amadurecimento. E a gente trazendo aqui esse mito, contando a respeito do amor, e aí vamos focar um pouco mais no relacionamento, né? Quando a gente se relaciona e que a gente vai conhecendo o outro, a gente conhece uma parte de nós também, daquilo que o outro causa em nós. Então, por isso que as relações, elas nos fazem amadurecer, e a gente escolheu esse mito justamente por isso, porque ele traz todo esse processo, toda essa riqueza de amadurecimento da nossa própria personalidade em busca desse algo a mais, desse espiritual, né? E quando ela se torna imortal, na verdade é isso, é a gente descobrir a nossa própria alma imortal, nosso encontro com o divino e que está dentro de nós e que independe da religião, né? Exatamente, então a importância, né, no caso, por exemplo, de Eros, de ele passar também por essa jornada, de ele conseguir se apaixonar, de ele se apaixonar, porque se não fosse isso, ele não teria, por exemplo, saído da casa, né, da casa materna, não teria construído a família dele, então ele precisou também dessa jornada. Então, assim, tanto Psique quanto Eros, eles são inseparáveis, um é a causa do outro, né, um não vive sem o outro, né, e isso da questão, né, de que esse Eros e Psique, na realidade, eles estão presentes também dentro de cada um de nós, né? Que Jung chamaria de ânimas e ânimos, que é o masculino e o feminino presente dentro de cada um. Então, que a gente possa integrar, né, esse Eros, essa Psique dentro de cada um, e que a gente possa, justamente através de primeiro nos relacionar com a gente mesmo, descobrir o nosso amor próprio e oferecê-lo ao mundo, né? Que a maior expressão de amor é quando a gente começa a expressar esse amor para o mundo, que é onde a gente chega na palavra ágape, né? Que é o amor maior, né? Um amor praticamente universal. Então esse é o maior objetivo de quando a gente consegue atingir, né? Esse amor, né? Tão fantástico. E que ele está dentro, e que aí a gente pode transbordar. Exato. Né? Então foi um prazer, né, estar aqui com vocês, agradeço pela presença. Obrigada a todo mundo que esteve ao vivo, viu um monte de coração aí. A gente está um pouco longe agora da tela, consegue. Então queria agradecer a todo mundo que está aí ao vivo. Acho que a próxima live, a gente, por sugestões, a gente vai trazer a questão do diálogo entre casais, e que também não é comunicação assertiva, e que não vale só para casais, mas vale para dialogar com qualquer pessoa. Então esse vai ser o tema, né? Exatamente. Onde ceder, o que ceder, por que ceder, e depois, se né, deve ceder. Se tiverem sugestões para outras lives que vocês gostariam de saber, deixa nos comentários para nós. Se vocês gostaram, a gente pede para que vocês compartilhem. E aqui, né, de novo colocar o livro para vocês. Eu vou deixar depois lá nos comentários, né? A gente deixa para vocês, né? Para quem se interessar em ler o livro. Então, foi um prazer, né? Comemorar o dia a prévia, né? Do Dia dos Namorados, né? Aqui amanhã confinados. A gente comemora junto. Exatamente, né? Estamos aqui no privilégio, né? Com tantos casais que estão separados, né, por conta da pandemia, que não podem estar juntos, atendo alguns pacientes que estão vivendo isso e que está sendo difícil para eles, a gente tem esse privilégio de estarmos juntos aqui, né, na pandemia e trabalhando juntos. Muito bom. Tudo junto. Deu vontade de dar um beijo. Mas depois, né, o YouTube... Ele depois censura, que a gente também tá gravando no YouTube. Então o YouTube tem umas regrinhas aí, né, de conteúdo que ele corta, né, ele censura. Isso. Então é isso. Muito bom, obrigada. Muito obrigado. A todo mundo, boa noite. Boa noite. E até uma próxima. Essa live vai ficar gravada logo mais, a gente vai deixar disponível e vocês podem assistir. Encerrando. Né? Isso aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.